Aleluia. Salve nesta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus é bom, seu amor e sua misericórdia dura para sempre. E ela é a razão de nós não sermos consumidos. Quero dizer nesta noite que Jesus é aquele que nos perdoa sempre. Ele perdoa nossas fraquezas, Ele perdoa nossos pecados, maus pensamentos, os nossos maus desejos. Jesus é aquele que sempre está disposto a nos perdoar mais uma vez. Basta do que o homem se arrependa, e todos nós somos pecadores, somos carentes da misericórdia e do perdão e do amor de Deus em nossas vidas. Deus, que em nome de Jesus nessa noite abençoe cada lar, cada vida, que o Senhor se faça presente, Senhor, aonde o Senhor for convidado, aonde que as pessoas abrir a porta para o Senhor adentrar, que o Senhor possa fazer milagres nesta noite. A palavra para o nosso coração se encontra em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, que vai nos dizer assim: Jesus na casa de Simão, o fariseu. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus. Por trás, ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela enxugou com os seus próprios cabelos, e ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia que esta mulher que está tocando nele é a vida de pecado que ela vive. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida. Um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que for mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse assim: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés, porém ela lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, e ela, porém, não para de beijar os meus pés. Desde que entrei, você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a vocês, então, que grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Palavra da salvação nesta noite. Jesus é aquele que não nos condena. Jesus é aquele que olha para nossas fraquezas, nossas fragilidades, os nossos erros, os nossos pecados. Mas se a gente está disposto a nos arrepender verdadeiramente, chegar-se ao trono da graça e da sua justiça, a gente encontra perdão para nossos pecados, para nossas falhas. Essa mulher aqui, ela fez um ato de amor, porque Jesus estava naquela casa e ela não se importou com o que as pessoas pensavam ou achavam dela, porque acho que nem fazia diferença o que as pessoas achavam dela. E ela teve uma atitude e foi até Jesus e começou a passar aquele perfume nos pés do Senhor, começou a beijar os pés do Senhor, chorou muito. Acredito eu que naquele momento ela verdadeiramente ela sentiu em seu íntimo que tinha se encontrado verdadeiramente com Jesus Cristo, aquele homem que olhou para ela com um olhar diferente. Acredito que ela não viu um olhar de julgamento, ela não viu um dedo apontado para ela, porque Jesus, Ele é diferente de tudo que a gente já ouvimos. Ele é diferente de tudo que a gente um dia vai poder contemplar. Porque Jesus, Ele tem amor
verdadeiramente. A palavra fala que Ele é amor. O homem não sabe amar. O homem, talvez ele demonstre algum reflexo de Deus na vida dele, mas verdadeiramente ainda não chegamos nem perto do amor de verdadeiramente amar. Porque o amor, a palavra do Senhor vai dizer que o amor é zeloso, o amor não arde em ciúme, o amor ele é paciente, ele é bondoso, né? É longânimo. Então essas características estão na pessoa de Cristo Jesus. E ali ela fez esse ato, e ali aquele homem dizendo, olha, se esse homem realmente fosse um profeta, ele não deixaria nela tocar nele, como que Deus não soubesse, Jesus, quem era aquela mulher. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele nos conhece até os nossos pensamentos mais profundos do nosso coração. Ele sonda cada um. E ele não estava olhando, não era pela aparência daquela mulher. Ele não estava se importando, não é pelo que ele deve ter ouvido ali os murmurinhos sobre aquela mulher. Ele não se importou com os pensamentos que os povos estavam pensando sobre essa mulher. Mas ele disse, olha, eu cheguei na sua casa, você não me deu água para beber, ela porém lavou meus pés com lágrimas e ainda secou com seus cabelos. Você não me beijou, ela porém não para de beijar os meus pés. A palavra do Senhor vai dizer que aquele, né, que se arrepende, né, aquele que se arrepende verdadeiramente, né, e aquele que busca Jesus, que procura o seu perdão, ele encontra o perdão. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando o homem, ele bate a porta ele é aberta. E que porta é essa, meu amado? A porta é Cristo Jesus. Quando a gente bate nessa porta, ele não nos deixa do lado de fora. Ele nos ouve e ele abre essa porta. Enquanto a gente tem vida, a gente tem uma esperança. Ele diz na palavra, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra está dizendo que aquela mulher era pecadora, os homens estavam dizendo que ela tinha muito pecado, que ela era pecadora, e a palavra do Senhor vai dizer que ele faz uma comparação, ele faz ali, ele cita uma parábola, na verdade. Ele diz, olha, 2 devedores, um devia tal valor, outro tanto, e aí, mas nenhum podia pagar. Ele estava falando de qual dívida? Ele estava falando do meu e do seu pecado. Ele estava falando ali do pecado do povo. Um devia tanto, outros devia tanto. E depois por Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele comprou tanto o que devia um valor, tanto como o que devia outro. E ambos não poderiam pagar. E quem era o povo? O povo de Israel não podia pagar o pecado deles. Nós não poderíamos pagar o nosso pecado. Então a palavra do Senhor vai dizer que Deus perdoou os dois, a dívida. E a dívida já foi paga, meu amado. A minha e a sua dívida. A palavra do Senhor vai dizer que a dívida já foi cravada, a cédula já foi paga, cravada. Então o meu e seu pecado já foi perdoado na cruz através de Cristo Jesus. Então se sinta nesta noite amado, perdoado, porque o nosso Deus, ele não mudou. Ele é especialista em perdoar pecados. Basta que a gente se achegue a esse trono da graça para que a gente possa obter perdão. A salvação, Jesus já liberou para todos. O que temos é que aceitar a salvação. Que a palavra do Senhor vai dizer que ele veio buscar e salvar quem? O que havia se perdido. E todos nós fomos um dia perdidos, ou ainda estamos perdidos, precisamos ser encontrados por Cristo Jesus, ou permitir que ele nos encontre verdadeiramente e ele nos perdoe. Que Jesus nessa noite te abençoe, que te guarde, que você seja iluminado pelo nome de Jesus Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus te entrego, Senhor, cada lar nesse momento, cada comércio, cada comerciante, cada criança, papai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cada família, Senhor, meus vizinhos nesta noite, Senhor, abençoa cada um, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a família, Pai. Pai, abençoa cada vida neste lugar, Pai.
Que o Senhor possa trabalhar em todas as áreas na QMR, Pai, em nome de Jesus Cristo.